Um dos vestimentos favoritos de vários lords do Sith é o uso de uma máscara ou de um capacete. Todos os Sith que utilizaram isso tiveram as suas razões e é isso que a gente vai explorar aqui hoje. Por que tantos lords do Sith usam uma máscara? A gente vai começar com o mais conhecido de todos, o Lord Vader. A razão que o Vader utilizava uma máscara barra capacete é muito simples. Depois do terrível duelo que ele teve lá em Mustafar, nas margens do Rio de Lava, junto com seu antigo mestre, Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker não foi somente desmembrado de várias formas, mas ele também sofreu severos danos nos seus pulmões, nos seus órgãos internos. A fuligem quente que Anakin aspirou enquanto esperava o seu novo mestre Palpatine para vir resgatá-lo causou danos permanentes na sua laringe e nos seus pulmões, o que fez com que Vader precisasse para o restante de sua vida de utilizar um equipamento para respiração. Essa é uma das grandes funções que sua máscara tinha, filtrar o ar e ajudá-lo a respirar melhor. Além disso, ela também tinha algumas outras funções, como por exemplo ajudá-lo com a sua audição, seus ouvidos também tinham sido danificados, e também ajudar na sua visão. As suas córneas também foram severamente machucadas depois de lutar com seu antigo mestre, Obi-Wan Kenobi. Próximo motivo que alguns Sith usam uma máscara ou um capacete é muito interessante, na verdade porque ele serve como um amplificador do lado sombrio. Isso é muito estranho porque que isso acontece, mas vocês vão entender já já. Nos antigos Legends, a gente tinha o Nihilus. O Nihilus antigamente era uma pessoa normal e depois de um grande acontecimento, a explosão do gerador de sombras em massa lá no planeta Malachor, Nihilus se tornou na realidade o que a gente chama de uma ferida na força. Quando isso acontece, a pessoa se torna uma espécie de anomalia em relação à força. No caso de Nihilus, ele ganhou até mesmo a habilidade de sugar a força vital de outras pessoas. E ele se tornou tão habilidoso, tão poderoso com essa habilidade, que ele ganhou até mesmo a capacidade de sugar a força vital de sistemas estelares inteiros. No entanto, isso também danificava severamente o seu corpo. O seu espírito ganhava longevidade, ou seja, ele seria praticamente imortal. No entanto, o seu corpo físico, a sua carne, a sua matéria física, não aguentava tanto poder. E o que isso fazia, na realidade, é estender a vida do seu espírito em troca da degradação do seu corpo físico. É meio difícil entender isso, mas em Star Wars, quando a pessoa morre, o espírito, a alma dela, não continua viva geralmente. Em Star Wars, as pessoas se dissolvem na força. Então, no caso do Nihilus, ele se tornaria uma espécie de um fantasma da força do lado sombrio no mundo dos vivos, e em troca disso ele destruiria o seu corpo físico. Obviamente, isso não é um destino que todos os Lords Sith vão querer, né? A maioria dos Lords Sith vão querer continuar no mundo dos vivos e não simplesmente se tornar um fantasma imortal. Então Nihilus tinha uma estratégia muito interessante. Ele colocou o seu espírito e a sua consciência dentro de sua própria máscara. Dessa forma, ele conseguia destruir o seu corpo físico utilizando a sua habilidade, porém ele não seria removido do mundo dos vivos. Ele continuaria como se fosse uma pessoa viva, porém com a sua carne ali praticamente destruída. O que isso fez com a sua máscara é transformá-la em um artefato Sith. A máscara era severamente poderosa com o lado sombrio, e além disso, como eu já disse, mantinha ele vivo no mundo dos vivos. Outro Sith que fez algo similar é o Sith canônico Lord Momen, um Sith que a gente conhece pouquíssimas coisas sobre ele. Porém, assim como o Nihilus, o Momen, no caso dele, para estender a sua vida, simplesmente para viver mais tempo, ele colocou o seu espírito, a sua consciência na sua máscara. Dessa forma, assim, milênios depois de sua morte, o Lord Vader encontrou a máscara de Momen e o Momen estava lá intacto. Ele possuía a pessoa e ele continuava vivendo no mundo dos vivos, só que no caso dele, dentro do corpo de outra pessoa. Por último, outro Sith canônico, o Lord Sith Exem Penchart, que assim como o Momen também, a gente sabe pouquíssimas coisas sobre ele. Exceto que ele também colocou seu espírito dentro de sua máscara, e não só isso. A máscara também continha os gritos de centenas de pessoas inocentes que foram massacradas por esse Lord Sith. Essa máscara tinha um efeito quase hipnótico em qualquer pessoa que a utilizasse, tornando ela extremamente poderosa com o lado sombrio. Exem Penchart usava essa máscara para aumentar o seu próprio lado sombrio. A terceira e última razão, com algumas pequenas variações aí, é para esconder a sua própria identidade. Isso daí era muito comum, especialmente entre os Lords Sith ali depois do Darth Bane, durante a regra de 2 e além disso. A gente vai começar com um primeiro canônico bem básico, que é o Kylo Ren.
Uma das grandes motivações que o Kylo Ren utilizava um capacete era para esconder a sua identidade, mas não somente isso, ele também o utilizava para se assimilar melhor com seu falecido avô, Lord Vader, que também usava uma máscara. Além disso, com a sua máscara escondendo o seu rosto, Kylo Ren também se distanciava da sua outra personalidade, a personalidade da luz, o Ben Solo. Então Kylo Ren tinha várias razões. Ele queria se distanciar o máximo possível do Ben Solo, escondendo a sua identidade. Ele se parecia mais com seu falecido avô Lord Vader, se conectando mais com a sua parte sombria. Próximo Sith que a gente tem aí é o Qimir. As motivações do Qimir, pelo que parece, são bem simples. Ele simplesmente queria esconder o seu rosto para não revelar sua identidade, expondo assim a linhagem da regra de 2, expondo a existência do Sith durante aquela época. Os próximos 3 Sith são Full Legends, tá? A gente vai começar com o Darth Krayt. A motivação principal do Krayt era esconder o seu rosto, mas não pelas razões que você está imaginando aí. Uma das razões mais simples é porque, assim como vários outros, ele queria esconder sua identidade. Assim como Kylo Ren, o Krayt também foi um Jedi no passado e usando aquela máscara ele se distanciava do seu passado Jedi e se conectava mais com o lado sombrio, pelo menos na sua mente, no seu psicológico. Agora a razão principal que ele usava a máscara era para esconder a sua cara feia. Krayt durante sua longa vida foi infectado por uma biotecnologia dos Yuuzhan Vong e essa infecção deformou tanto o seu corpo e o seu rosto e ele ficou tão feio que ele precisava usar uma máscara. O próximo Sith é o Darth Revan. Revan também usava uma máscara para esconder a sua identidade, para ninguém reconhecê-lo, e também, assim como os outros, ele também usava essa máscara para se distanciar do seu passado Jedi. Revan é conhecido como o Jedi mais vira-casaca que a gente tem em Star Wars. Um dia ele é um Jedi, um dia ele é um Sith. E no dia que ele se tornou um cara mais rebelde, ele decidiu usar aquela máscara permanentemente. Inicialmente ele usou aquela máscara mandaloriana porque ele queria se vingar dos Mandalorianos. Era uma época onde os Mandalorianos estavam causando um caos gigantesco na galáxia, o que resultou em um acontecimento que a gente chama de As Guerras Mandalorianas. Porém, depois disso, pelas razões que eu já citei, Revan continuou usando essa máscara para se distanciar do seu lado luminoso quando ele era um Jedi. Ou seja, a máscara representava a sua quebra com os Jedi e a sua conexão com o seu novo lado sombrio. Agora a gente deixa aí nos comentários qual máscara ou capacete Sith aí você acha mais interessante em todo Star Wars, qual que você mais gosta. E se você gostou do vídeo, cara, tampe sua cara, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.